Bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqui, eu abençoo esses pequeninos, o inimigo não toca na vida deles. Que o sangue de Cristo esteja sobre todos os pequeninos em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu adiantar algumas coisas aqui. Quando ela falou sobre subsídios, nós recebemos subsídios da igreja, mas não é tudo da igreja. Nós recebemos ofertas de fora, acho que ela esqueceu de falar, e algumas primícias também. Porque senão alguém aí pode pensar alguma bobagem, que não é só da igreja. Amém? Ok. Uma outra coisa, o Marcelo Gaspar, levanta a mão aí, Marcelo Gaspar. Vem aqui que eu vou te ungir. Vou ungir a encarregado das obras, né, de todas as obras de mudança, etc. Na segunda-feira, já vai ser transportado vários drywalls para o prédio, ok? E nós precisamos de um caminhãozinho baú para transportar. Não sei se vão ser todos já. Não. Já vai ser uma parte dos drywalls que nós vamos usar lá. E os outros nós vamos compondo aí no caminho, tá? Porque nós temos 60 dias de carência. Então eu creio que é tempo suficiente para arrumar tudo que precisa ser arrumado lá. E ele crê, ele entende que dá para fazer em quantos dias tudo? Uns 40 dias, mais ou menos, dá para fazer tudo. Ou dá para fazer todas as salas que nós vamos precisar. Existe um projeto que um arquiteto, que o arquiteto dele fez, das salas. Tem até uma cantina, uma pequena cantina lá. Não é na cozinha, mas fica em L, né? Do lado da cozinha, nós vamos fazer uma cantina. Glória a Deus. Amém. Uma livraria também lá no térreo, sala de reuniões, eu não me lembro de tudo, mas vai dar para compor tudo tranquilamente. E então vem aqui, eu quero te ungir. Então ele vai ser encarregado de toda essa parte aí, tá? Então ele... Assim como Deus deu sabedoria e habilidade a Bezalel e a Aloel para a construção do tabernáculo, assim também Deus está dando sabedoria a ele, porque ele é engenheiro, ele trabalha com construção, reformas, etc. e tal, e ele se dispôs. Ele me procurou e falou, eu quero ajudar, eu quero colaborar em tudo que eu puder. Então, Deus, ele se alegra quando tem corações voluntários e dispostos, assim como teve lá no tempo da construção do tabernáculo. Amém, amados? Estenda a tua mão para cá. Eu quero ungir a vida do Marcelo Gaspar, como encarregado dessa mudança, desse transporte, e da elaboração de todo o projeto que foi desenvolvido, que está nas mãos dele. O Senhor se agradou em colocar nas mãos dele isso, para que tudo saia conforme a direção que o Espírito Santo há de dar em cada sala, em cada utensílio, em cada detalhe dessa reforma, dessa adequação que vai precisar ser realizada naquele lugar. Então, que o Senhor capacite de habilidades o suficiente para que tudo seja conforme os propósitos de Deus, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Aleluia. Deus está me dizendo que vão haver, através disso, muitas experiências na sua vida e muitos negócios novos por causa do teu coração doador, porque Deus se agrada daquele que tem um coração doador como você tem e como muitos têm. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Esse é um tempo especial de Deus. Isso significa uma nova dimensão, um novo patamar na nossa vida.
e indica isso, com certeza, pode ter certeza disso. Deus não é Deus de confusão, mas Deus é um Deus de projetos. É um Deus que dá visão, visão do reino, e visão para cada coisa que fazemos com relação ao reino de Deus. E que o teu coração possa estar disposto para isso também. Porque eu creio, aprove a Deus fazer isso nesse tempo. Nós procuramos muitos lugares, para você ter uma ideia, muitos galpões, muitos prédios, mas nunca testificava, principalmente no meu coração. E esbarrávamos em muitas coisas, valores, fiador, seguro-fiança e todas essas coisas. Enfim, chegamos nesse lugar e logo que eu entrei, tinha um outro lugar também na mesma rua, né, que é a Avenida Anápolis, mas não testificou muitas coisas ali. Poderíamos até ter lutado por esse lugar, que fica numa outra esquina, mas não me agradou por várias razões. Mas esse lugar testificou. E aí, então começamos a caminhar nas negociações e tudo, diminuição de valores e como vamos fazer. Ela pedia ou fiança, ou um fiador, ou seguro-fiança, ou uma calção, que são 3 aluguéis. Aí vai daqui, vai dali, não... No meu coração, eu não queria fazer uma reunião para arrecadar recursos para dar lá como calção. Então, o que nós fizemos? Eu fiz um empréstimo no banco, no valor da calção, que são exatamente R$48 mil, e o banco deu um empréstimo, um juros pequenos, não é um juros alto. Então, assim, nós pudemos dar, nós vamos fazer o depósito amanhã, porque o contrato já está assinado, e amanhã nós vamos passar para reconhecer firma, levar lá na imobiliária e fazer o depósito. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. E, com certeza, os recursos para pagamento desse empréstimo, que vai ser mensal, vai sair daqui, de tudo aquilo que você dá como oferta, dízimo e demais contribuições em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Assim Deus faz. De fato, eu vejo que teu coração está alegre, está confiante e sabe o que Deus está fazendo. Os propósitos de Deus vão continuar se cumprindo neste ministério que tem uma visão de reforma espiritual. E isso vai conosco até a volta de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Se você concorda, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia! E quem for do aleluia, dê um aleluia. Ou um glória a Deus. Muito bem. Feche os teus olhos. Espírito Santo, o Senhor é o Rei da glória, o poderoso na batalha. Jamais perdeste batalha alguma, porque todas estão vencidas na cruz. Ali foi consignada a nossa vitória, foi estabelecido todos os teus propósitos. A partir dali veio a nova dimensão, veio o tempo, o novo tempo, a dispensação do Espírito Santo e o tempo da graça que está sobre nós. Não estamos mais debaixo de opressão, debaixo da lei, mas estamos debaixo da lei de Cristo, que é a graça de Deus que nos conduz. Assim o Senhor possa conduzir a cada um hoje aqui, Pai, dentro da palavra que o Senhor me concedeu para ser ministrada. Que a revelação seja latente em cada espírito, seja para crescimento, edificação do teu corpo, para o estabelecimento de uma grande glória nas famílias, de um grande poder em cada família representada, mesmo aqueles que não estão aqui, aqueles que estão aí na transmissão, possam receber, possam ser levantados por Deus neste novo tempo, porque a glória de Deus está nesse lugar e vai continuar conosco em nome de Jesus. Aleluia! Amados, tem um clima de festa, tem um clima de louvor, tem um clima de adoração, mas eu quero dizer a você que não seja apenas um clima passageiro na sua vida. Só naqueles momentos que você esteve no culto e que realmente sentiu a unção, sentiu a presença de Deus,
mas que isso seja algo permanente na sua vida. Seja algo rotineiro, podemos dizer assim, na sua vida. Essa glória, esse louvor, essa adoração e esse comprometimento, a voluntariedade do teu coração, porque Deus se agrada de um coração voluntário. Isso seja algo latente na sua vida a cada dia, não só hoje. Eu sei que tem uma unção, tem algo fresco e novo aqui no nosso meio, não resta dúvida, mas isso precisa ser contínuo. Deus disse lá em Levíticos capítulo 6 que o fogo do altar não poderia se apagar. Então haviam turnos de levitas que levavam lenha para que o fogo não se apagasse. Então 24 horas por dia, aquele fogo deveria e teria que estar aceso. Então a nossa oração é a lenha. O altar de Deus é o nosso coração hoje. Você sabe muito bem disso, amém? E para que esse fogo não se apague, essa chama não se apague, ele precisa ser alimentado com a palavra, alimentado com as nossas orações, com o nosso comprometimento a Deus, com o nosso caminhar diante de Deus, para que este fogo não se apague. Nós somos tochas vivas do Espírito Santo. Você crê nisso, amados? Ok, por isso eu quero ministrar sobre o tabernáculo e a arca. Tem muitos significados o tabernáculo e a arca. Só para te dar uma introdução, tabernáculo é uma palavra que vem do latim, que é tabernaculum. E no hebraico é mishkan. Mas também tinham os outros tabernáculos menores, que eram as tendas que o povo de Israel tinha que armar depois que saiu do Egito, para caminhar no deserto. Eles paravam tempos em tempos, em determinados lugares, e ali armavam as suas tendas, como também era armado o tabernáculo maior, onde continha que era a tenda da congregação, mas também onde continha a arca da aliança, que eles tiveram que construir, conforme o modelo que Deus deu a Moisés lá no monte. Então, essas tendas, que eram os tabernáculos menores, denominava-se no hebraico como Sukkot, ou cabanas. A gente sabe que uma vez por ano, na virada do ano, no calendário hebreu, que é em setembro, tem vezes que cai em setembro, tem vezes que cai em outubro, é justamente quando nasce a lua nova, que se dá a virada do ano. Então eles fazem uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E esta festa dos tabernáculos tem um cordão umbilical direto com o nascimento de Jesus. Com certeza. Só que os judeus, muitos se converteram, tudo bem, mas só que os judeus estão com uma venda nos olhos com relação a isso. Então eles veem somente como os tabernáculos que eles levantavam lá no deserto quando saíram do Egito. Então a festa é essa, mas a nossa verdadeira festa é relacionada ao tabernáculo perfeito que é Jesus Cristo, que nós vamos ver aqui hoje, com certeza, tem muita relação, tem toda a relação com Cristo e conosco, o tabernáculo que Moisés construiu conforme o modelo que Deus deu a ele. Aleluia! E Jesus, a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo, Cristo, se fez carne e habitou no nosso meio. Quando diz esse termo, que o Verbo se fez carne, que é Cristo, e habitou no nosso meio, isso compreendeu que Jesus, Cristo Jesus, foi o primeiro tabernáculo de Deus humano na terra. Amém? Foi o primeiro tabernáculo da residência de Deus na terra. Porque Cristo, que é Deus, estava dentro de Jesus. Estava dentro de um corpo, denominado Jesus. Amém? Você está entendendo até aqui? Então, olha só que tremendo.
Então o verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. O tabernacular significa que ele caminhou no nosso meio. Foi o Deus vivente, ou aquele corpo onde continha o próprio Deus, o Cristo, ele caminhou. E esse caminhar significa tabernacular, agir, ter ações. Esse foi o primeiro, que foi Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém, queridos? Estão entendendo até aqui? Mas vamos abrir a Bíblia aqui, que nós vamos falar agora da arca. Agora, aquele tabernáculo, ele se movia no deserto, ou seja, tinha que ser de fácil desmontagem, porque eles não ficavam num lugar só. Eles recebiam direcionamento pela própria nuvem, ou pela própria coluna de nuvem que se movia. Quando a coluna se movia, eles entendiam que Deus queria que eles saíssem daquele lugar e fossem para um outro lugar, onde aquela coluna de nuvem iria dirigi-los. Olha que tremendo isso. Então, todo o tempo, eles foram dirigidos pela nuvem da glória de Deus. Amém, amados? E o tabernáculo era a residência de Deus, que ele residia através da arca que ficava lá no Santo dos Santos. A própria arca representava a presença de Deus. Diga, presença de Deus. Eu digo que a presença de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. No livro de Levíticos, capítulo 25, ou melhor, Êxodo, desculpa, não Levíticos. Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10. Nós vamos ler algumas coisas a respeito da arca. A arca chamada Arca da Aliança. Ela precisou ser confeccionada e Deus deu todos os detalhes e todos os materiais através dos quais a Arca da Aliança foi confeccionada. Agora, sempre quando você vê arca, ponha na sua cabeça, presença de Deus. O Deus se manifestava através daquela arca e vivia dentro de um tabernáculo. Glória a Deus. Hoje, a partir de Cristo, somos os tabernáculos de Deus. Então ele tabernacula através de nós. Ou nós tabernaculamos para Deus. Vivemos a presença de Deus aqui na terra. Era uma coisa assim, para o judeu isso é inimaginável, aquele que não se converteu, é uma coisa inimaginável, eles não compreendem isso. Porque lá era todo um ritual, um cerimonial, para que a arca, em primeiro lugar, fosse construída, e depois para que ela fosse colocada lá no Santo dos Santos, onde uma vez por ano entrava lá o sacerdote para levar o sangue do sacrifício e derramar sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório. Então vamos lá, vamos ver aqui a arca. Êxodo 25, versículo 10, também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado e sua altura de 1,5 côvado. Cobre-la-ás de ouro puro por dentro e por fora e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Ok, por que madeira de acácia? A madeira de acácia é a madeira mais resistente que existe. E a mais durável e a mais flexível. Então teria que ser uma madeira flexível para eles trabalharem com ela, durável, que não se estragaria, e essa madeira eles teriam melhor condição de trabalhar com ela, como eu disse, e isso aponta para nós. Por que aponta para nós? Porque nós precisamos ser flexíveis ao Espírito Santo, nós precisamos ser abertos ao Espírito Santo, para que ele trabalhe e manifeste todas as suas habilidades através da nossa vida. E por que uma madeira resistente, ou das mais resistentes? Porque quando você está em Cristo, você resiste às tempestades, você resiste aos levantes do inimigo, você vai enfrentar os pratos que Satanás oferece, você vai ter discernimento, porque você, com o caráter de Cristo na sua vida, você está resistindo todo o mal.
Como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro sujeitai-vos a Deus. Isso, sujeitai-vos a Deus, é uma série de coisas que você precisa ter na sua vida. Esse comportamento verdadeiro cristão, legítimo, de ter o caráter de Cristo na sua vida. De não se dobrar e não se inclinar a qualquer coisa, a qualquer pecado ou qualquer circunstância da sua vida. Nós fomos levantados por Deus para enfrentarmos qualquer coisa. Aleluia. Diga qualquer coisa. Porque Deus está em nós. Nós somos os sucotes de Deus, os tabernáculos de Deus. Ele vive dentro de nós. Então, ok, diz que vai cobrir, tinha que cobrir de ouro por dentro e por fora. O que significa isso para nós? Ouro é a divindade. Ouro representa Cristo, o Espírito de Cristo. Ele está dizendo, o caráter não vai ser só por fora, você não vai ter só a aparência de um caráter de Cristo, você também vai viver isso, vai ser dentro de você também. Ou seja, as tuas atitudes, as tuas palavras e o teu comportamento cotidiano, não só na igreja, revela Cristo, manifesta a própria presença de Deus, glória a Deus, com o teu comportamento. Então, significa isso que eu estou te dizendo. Ok, versículo 12, fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Aquelas argolas eram para passar os varais, para que um determinado grupo de levitas escolhidos a dedo, só os levitas poderiam carregar a arca, a presença de Deus, e aqueles varais eram colocados nos ombros deles, passavam pelas argolas e eles levavam nos ombros. As argolas, que são 4, significam nossos braços e nossas pernas. Por quê? Os nossos braços é onde manifestamos nossas atitudes, onde tem as nossas mãos. Nos locomovemos pelos nossos braços, temos ações pelos nossos braços. A nossa mão, quando levantamos o nosso braço, é para abençoar, é para declarar uma palavra, é para declarar uma direção, é para declarar um poder, é para manifestar a glória de Deus. Quando levantamos a nossa mão, é muito importante, porque as nossas mãos, os nossos braços, servem para abençoar e não amaldiçoar. Amém, amados? E as nossas pernas, por onde caminhamos, caminhos que tomamos, caminhamos com as nossas pernas. Por isso esse corpo é um corpo para Deus, não para nós mesmos, porque fomos comprados por alto preço. O nosso corpo foi comprado, amados, isso é sério. Assim como o nosso espírito, também o nosso corpo, eles pertencem a Deus. Então você está dizendo o seguinte: Deus usa conforme os teus propósitos, usa a minha vida conforme o Senhor quer, conforme o Senhor estabeleceu para usar. Eu estou nas tuas mãos, porque o teu corpo não é seu mais. Amém, amados? Então os teus caminhos vão ser guiados, ou seja, você vai permitir, você vai dar isso, a direção ao Espírito Santo. Então os teus caminhos vão ser guiados pelo Espírito Santo. Você vai caminhar com as suas pernas. Você veio aqui hoje para louvar, para adorar, para ouvir a palavra com o teu corpo, que foi adquirido por Deus. Então é muito importante isso. Os teus braços e as tuas pernas. Quantas pessoas hoje estão caminhando para o pecado? Estão caminhando em caminhos que Deus não quer para eles. Eles estão indo lá com os seus pés, com as suas pernas. E vão ter atitudes com as suas mãos. Olha só como tem um grande significado. Então vamos lá. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás com ouro. O que significam esses varais? Responsabilidade. Já que eles levavam nos ombros, isso compreende responsabilidade. Amados, onde você vai, você está levando a presença de Deus. Não é simplesmente o seu corpo, mas a presença de Deus. Você vai declarar palavras, você vai ter atitudes com o seu corpo. E as pessoas vão estar de olho em você.
Saiba que o mundo está de olho em nós. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Diz lá, Hebreus capítulo 12, você está cansado de saber disso. Somos cercados por uma nuvem de testemunhas, portanto, olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E para nós tomarmos cuidado com o pecado que tão perto nos assedia. Nós somos assediados para pecar todos os dias, amados. Para mentir, para ter medo, para ter atitudes erradas, pensamentos errados. Olha que tremendo isso. Então, por quê? Você leva a presença de Deus. É uma coisa de muita responsabilidade, só que tem gente que não entende isso. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para levar por meio deles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Responsabilidade. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Eu vou dizer uma coisa, quem levanta o teu testemunho não é você mesmo, é Deus. Através da sua busca, através da sua prostração diante dele, da tua entrega. É como se você estivesse falando, eu entrego a minha vida a ti, faça dela o que o Senhor quiser. Levante um testemunho como o Senhor quer na minha vida. Deus monta o seu testemunho. Por isso, que o testemunho estava dentro da arca, através das tábuas, da vara de Arão. Testemunho, diga testemunho. Diga comigo, a minha vida precisa ser um testemunho de Cristo na terra. Precisa fazer a diferença nessa terra. Sabe por quê, amados? Porque nós somos representantes dele. Já que somos os seus tabernáculos, somos representantes. Deus não precisa de substituto, ele precisa de representantes. Porque Jesus, como eu disse, foi o primeiro tabernáculo humano, o primeiro corpo humano que tinha a presença de Deus dentro. Agora ele não está mais aqui, quem está aqui somos nós. O Espírito de Deus foi enviado para dentro de nós. E o Espírito Santo formou em nós a presença de Cristo, o caráter de Cristo, que nós manifestamos porque nós quisemos isso. Nós buscamos isso. Nós optamos por isso. E é um caminho sem volta. Você entendeu que você está num caminho sem volta? E glória a Deus porque tem um caminho, o caminho é Cristo. Já pensou se não tivesse caminho, estavam todos nós fadados ao fogo eterno do inferno? Mas Jesus interrompeu esse caminho e nos deu graça, nos construiu para vivermos diante dele, nos deu o seu caráter, pagou o preço pelos nossos pecados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também no versículo 17, farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura, aí está falando da tampa da arca, o propiciatório. A sua largura de 1,5 côvado, farás 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro numa outra extremidade, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, que é a tampa, e dentro dela porás o testemunho. Amém? Já falei sobre isso, glória a Deus, aleluia. Que eu te darei. Muitas vezes Deus me leva a entregar determinados recados, você já deve ter reparado nisso. Deus está levantando o seu testemunho. O próprio Deus levantou o testemunho de Jesus. Ele levantou o nome de Jesus. Conforme as ações de Jesus, irá levantando o nome dele. A gente sabe que o nome que está sobre todo nome foi levantado depois da cruz, amado. Ele precisou ir para a cruz e obedecer até morte e morte de cruz. Aí sim, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome acima de todo nome. Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia!
Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, estão sobre a arca do testemunho, e falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ok. O que significam os querubins? Eu perguntei para Deus. O que são os querubins com relação a nós que temos a tua presença e somos os teus tabernáculos, a residência onde o Senhor mora? Amados, não é qualquer coisa isso. Por isso que é difícil para um judeu entender um negócio desse. Por que pregamos aqui? Deus nos dá unção, Deus nos dá revelação, Deus nos dá dons, Deus nos dá poder do mundo vindouro, porque somos os seus tabernáculos, a residência dele. Não tem outro motivo. Aleluia. E eu perguntei para Deus, e os querubins? Tudo isso eu já falou. E os querubins? São os nossos olhos. Porque os querubins, eles guardavam a presença de Deus. Tanto é que um ficava olhando para o outro. Eles não podiam desviar os olhos, nem para a esquerda, nem para a direita. Por que representa os nossos olhos? Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, se os teus olhos forem bons, haverá luz em todo o teu corpo. Os teus olhos são os teus próprios guardiões. Porque dependendo como você olha para algo, pode brotar uma motivação errada ou não, ou um pensamento errado ou não. É com os olhos que começamos a pecar ou não. Por isso que diz, se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão o seu corpo. Olha só. Então, os teus olhos servem para guardar o que você tem. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amado? Isso é sério. A maneira como você olha para alguém, ou olha para uma situação, ou você vai cobiçar, ou você vai desejar, ou você vai falar, puxa, eu tenho compaixão dessa pessoa. É diferente. Se você olhar com desejo para aquela pessoa, você está pecando, vai começar a entrar trevas em você. Mas se você olhar com olhos de amor, de compaixão, de ser uma pessoa que pode ser salva, resgatada, liberta, vai haver luz na sua vida. Porque você vai estar olhando com os olhos de Cristo. Amém, amados? Porque Cristo olhava assim para as pessoas. Maria Madalena, que foi resgatada por Jesus e foi liberta de 7 demônios que atormentavam aquela mulher, que era uma mulher adúltera. E olha só, ela ficou sozinha com Jesus, depois que saíram os seus acusadores, aqueles que queriam apedrejá-la. E Jesus falou assim para ela, vá e não peques mais. Jesus, na realidade, estava salvando aquela mulher, e aquela mulher, para mim, na minha ótica, representa a igreja, porque Jesus foi para a cruz quando nós ainda éramos pecadores. Então imagina os olhos de Jesus, amados, que olhar, o olhar do reino, o reino de Deus, de fato, costumo dizer, está de ponta cabeça com a terra. É tudo diferente. Aleluia. Agora vamos ver aqui uma situação, vamos passar para o tabernáculo chamado Jesus. Jesus carregava Cristo. Era um corpo sem pecado, tudo bem? Nasceu sem pecado e viveu, caminhou aqui 33 anos como tabernáculo.
algo muito forte aqui. Jesus tinha entrado no templo e viu todos os cambistas, as mesas dos cambistas, os sacrifícios ali que estavam sendo vendidos. Ele fez um chicote com cordas e derrubou as bancas e expulsou os cambistas, inclusive os bois, as ovelhas, expulsou tudo do templo. Tinha sido um arraso, foi forte. E no versículo 16, só para recapitular um pouco isso, e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado. E no versículo anterior diz que ele espalhou mesmo, tocou para fora até os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aleluia. 17. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. A casa dele hoje somos nós. Aleluia. Não é um prédio de tijolo. Deus não habita em casas feitas por mãos, em templos feitos por mãos. Ele habita dentro de nós. Então, Deus Todo-Poderoso, gente. E nós não podemos ter dentro de nós o mercadejar, o mercenarismo, podemos dizer assim. Tá? É isso que quer dizer. Então, no versículo 18: então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? Vai, dá um sinal aí. Jesus respondeu. Olha, interessante. Eles sempre queriam que Jesus respondesse o que eles queriam ouvir. Nós costumamos a dizer: não podemos pregar o que o teu coração quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. Amém. E Jesus disse que eles precisavam ouvir, não que eles queriam ouvir. Eles queriam uma resposta de acordo com eles, de acordo com aquilo que eles estavam perguntando. Jesus disse assim, respondeu Jesus: destruíste o templo, e em 3 dias eu levantarei de novo. Destruíste o tabernáculo, eu sou o tabernáculo, primeiro tabernáculo aqui. Em 3 dias ele vai ser reconstruído. Lógico, reconstruído muito melhor, porque ele foi glorificado. O Espírito Santo tomou entre os mortos e glorificou, e ele tornou-se um corpo incorruptível e imortal. Aleluia. Mas ele, no versículo 21, ele falava do templo do seu corpo. Então, é o que eu estou dizendo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera, então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Vou te falar uma aqui boa. Amados, não foi só Tomé que duvidou. Porque Tomé precisou ver para crer, não é isso que todo mundo fala? Mas os discípulos também, todos os outros. Mesmo vendo Jesus ressurreto, eles se admiraram tanto que ainda não estavam crendo. Então Jesus precisou se revelar a eles com o corpo ressurreto, na sua ressurreição, para que eles crescem. Por isso que Jesus fala lá em João capítulo 20, versículo 19, se não me engano, que ele diz assim, quando Tomé viu as marcas e adorou Jesus, o Senhor meu, Deus meu, Senhor meu, e se prostrou aos pés dele, foi aí que Jesus disse assim: mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Aleluia. Porque veja bem, por incrível que pareça, os próprios discípulos andavam ainda à vista. Quando Jesus manifestava os milagres, ou andava sobre as águas, eles se prostravam. Quem é esse que pode repreender ventos e tempestades? Tu és o Cristo. Mas no momento seguinte eles já estavam duvidando. Então sempre eles precisavam ver alguma coisa, algum milagre, alguma obra maravilhosa, para que eles crescem, mas aquilo era um momento só. Porque Jesus, quando foi para a cruz, estavam todos descrentes. Então ele só apareceu a eles, dar vivíssimas provas, incontestáveis, para que eles crescem. Amados, escuta isso. Tudo bem, eles não tinham recebido o Espírito Santo dentro deles ainda, foram receber no dia de Pentecostes. Nós sabemos muito bem disso, estamos cansados de saber. Mas espera um pouquinho, Jesus está falando que nós somos muito mais bem-aventurados que os próprios discípulos. Você não viu Jesus pessoalmente, apesar que Paulo viu pessoalmente,
Mesmo depois da ressurreição, que ele tinha subido ao céu já, Jesus se revelou pessoalmente a Paulo. Mas só. Como tem se revelado aí a muitos muçulmanos, né? Muitos muçulmanos têm se convertido, porque Jesus tem se revelado pessoalmente a eles. Porque para eles é necessário, para muitos deles, né? Não digo para todos, isso não pode ser via de regra, mas para muitos muçulmanos ele se manifesta pessoalmente, por isso que tem muitos muçulmanos se converteram nesse tempo. Mas não! O dia que foi pregado, você creu, você veio no culto, se prostrou, se quebrantou, veio o arrependimento, você confessou os seus pecados e começou a andar com Deus, aleluia! Então você não é bem-aventurado, amados, por que eu estou dizendo isso? Para nós aproveitarmos o que temos. Aproveitarmos o máximo do que temos, porque Deus quer usar isso que Ele mesmo nos deu para alcançar almas. Como eu disse, para sermos referencial aí no mundo corrompido, tenebroso, combalido, para transportar vidas para o reino de Deus. Nós estamos aqui para isso. Por isso, quando fazemos isso, estamos tabernaculando. Aleluia! Como Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pula aqui em Romanos capítulo 6. Como tabernáculo de Deus que você é, já vamos terminar. Mas isso é importante, amados. Às vezes não paramos para pensar que nós temos a presença de Deus em nós. A arca. Mas amém. Estamos num processo. Vamos dizer assim que é melhor. Estamos num processo. Glória a Deus. Estamos num processo. Romanos 6, a partir do 11 ao 14. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu já morri para aquilo que me escravizava. Tá, é isso que está dizendo. O pecado me escravizava, eu era escravo, era uma pessoa combalida, toda destruída por causa do pecado, mas isso eu já venci pelo poder de Deus na minha vida. Agora eu vivo para Deus, eu vivo para os propósitos de Deus, não para os meus próprios. Quantas vezes já falei isso? Quantas pessoas estão sofrendo ainda porque não entenderam isso? Que o reino de Deus é a prioridade. Prioridade de Deus para ser prioridade na nossa vida, porque vivemos para Ele. Está dizendo aqui. E Deus, Ele quer te suprir, Ele quer te levantar, Ele quer te promover, Ele quer te honrar. Ele nos honra. Mas para nos honrar, nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno Ele vai exaltar. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, a nossa força, o nosso braço, a nossa razão, sofremos por isso, e não vivemos para Deus, e não descansamos nele, não confiamos, não cremos. Quando agimos assim, não estamos crendo, é o mesmo que dizer que nós estamos sendo incrédulos. Deus não te levantou para ser incrédulo? Entenda, você é muito mais do que todos os profetas da antiguidade, porque eles não nasceram do Espírito lá do alto, nós nascemos lá do alto. Olha, irmãos, o naipe, a posição que nós temos, aleluia, assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, aleluia, Jesus. E aí vem, não reine, versículo 12, portanto o pecado em vosso corpo mortal. Nosso corpo é mortal. Jesus se corrompeu? Aqui tem uma coisa. Jesus se corrompeu? Não. Mas o corpo dele era mortal. Ele foi tão humano, tão homem, que ele morreu. Mas após ele não se corrompeu, agora eu vou dizer uma boa para você. Na cruz, todo o corpo dele foi corrompido pelos nossos pecados. Na cruz foi corrompido pelos nossos pecados. Porque a palavra fala que ele se fez maldito. Pecado é maldição, amados. Pecado é maldição. Ele se fez pecado. Ele se fez maldito. Quando ele estava lá dependurado, todos os trilhões de pecados estavam em Jesus. E aí o corpo se corrompeu dele. O nosso pecado corrompeu o corpo de Jesus. Você não entendeu, mas aplauda Jesus. Ressuscitou, perceptiu.
aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar. Se nós estivermos vivos, por ocasião da vinda de Jesus, nós vamos ter o corpo glorificado. Como ele? Como ele? Mesmo nesse corpo mortal e corrompido, porque ainda temos pecado, irmãos. Mas o sangue de Jesus nos justifica. Aleluia. Nós estamos num processo de santificação. Por isso que a palavra diz lá em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá a Deus. A santidade é algo de mais prioridade que precisamos buscar. E aqui diz, ok, para lhe obedecerem em suas concupiscências, ou seja, nós tínhamos um corpo mortal e obedecíamos o nosso corpo aos desejos da nossa carne. Nem tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado por instrumentos de iniquidade. Iniquidade é raiz, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Eu caminho dentre os mortos. Você não caminha dentre os mortos? Teu próprio corpo é mortal, não é? E eu caminho dentre os mortos. Quantas pessoas estão mortas por causa do pecado? Estão inertes por causa do pecado? Amém? Estão entendendo isso? E nós caminhamos no meio deles, como vivos dentre os mortos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha só, quando Jesus ressuscitou, ele caminhou aqui 40 dias. Ele caminhou vivo. Porque a promessa profética, ela é vida. Nós temos a promessa de glorificação, de incorruptibilidade. Nós temos essa promessa, ela é viva em nós. A palavra profética é uma coisa viva, como se já tivéssemos sido glorificados. Como? Está entendendo? Porque a palavra fala que ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Ele. Ah, mas isso é uma coisa muito mística. Mística é uma obra, é a nossa posição. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você mantendo isso, é como se você já tivesse sido glorificado. Você está em processo de grande santificação. Oh, aleluia! Por isso você caminha vivo entre os mortos. Aleluia! E Jesus caminhou com o corpo glorificado entre os mortos aqui. Aleluia. Porque eles estavam mortos pelo pecado ainda. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ok, então vamos lá. Apresentai-os vivos entre os e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Membros, eu falei de mão, perna, braço, pensamentos, mente, olhos. Isso são instrumentos para Deus, instrumentos de justiça, instrumentos para o reino de Deus. Por isso que ele fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É tão fácil Deus suprir as nossas necessidades, mas nós mesmos tornamos isso difícil. Por causa da dúvida, incredulidade, ansiedade, desespero muitas vezes. Será que vai dar certo? Nunca diga será que vai dar certo. Isso não é palavra que sai da boca de um crente. Isso é que sai da boca de uma pessoa que não se converteu ainda. Com certeza. Será? Quando você fala será, você está duvidando do poder de Deus que está na sua vida, amados. Que está dentro de você. Como é que o Espírito Santo vai se sentir quando você fala palavras de dúvida que se tratam, na realidade, palavras de incredulidade? Essa é a verdade mesmo. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você duvida, é como se você estivesse passando para debaixo da lei. Está debaixo da lei de Cristo, a graça. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ter água. Mas Paulo disse lá em 2 Coríntios 3:2, que nós somos carta escrita, não por tinta, mas pelo Espírito Santo. Amém. Por que carta escrita? Uma pessoa vê logo quem você é quando você chega em algum lugar. Amém. Eu já falei aqui muitas vezes, não vou ficar repetindo isso. Tem muitos lugares que eu vou, todos me conhecem. Porque eu sou carta escrita pelo Espírito Santo. Amém. Eles sabem que não vai sair bobagem da minha boca. Posso brincar com eles, mas não vai sair bobagem. Não vou ter atitudes malignas, atitudes tendenciosas. Eles logo veem que você é a carta escrita pelo Espírito Santo. Mas tem mais, no mesmo 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler aqui essa mensagem final. Versículos 21 e 22. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22.
Isso aí também é um rema para nós. Por quê? Para afirmar de novo que o reino de Deus está contrário ao mundo sistêmico aqui, mano. Quando você vai financiar uma casa, ou vai obter um financiamento que é alto, de alto valor, todos sabem o que eu vou dizer aqui. O banco pede o quê? Penhor. O que você tem para penhor? Para fazer, por isso que não fizemos o tal do seguro-fiança. Por quê? Sabe por quê? Você faz seguro-fiança no valor que você precisar. Por exemplo, se é 1 milhão, porque assim, é o que você vai pagar de aluguel durante o ano todo. Então você tem que ir lá no banco e pedir um seguro-fiança neste valor. Sabe o que o banco fala? Você acha que o banco vai perder alguma coisa? São os maiores agiotas da história da humanidade, é o banco. Fala, tudo bem, nós vamos te dar, mas você tem que ter um depósito nesse valor. Caramba, aí você fala na cara do sujeito, pô, se eu tivesse esse depósito, esse dinheiro, eu não precisaria de confiança. Mas é, aquele que trabalha em banco, o Zanata deve saber disso. É ou não é, Zanata? Dani Zanata, presbítero. O que faz o melhor bolo de fubá da história da humanidade. Agora, dê um glória a Deus pela mensagem. Então é o seguinte, você tem que fazer um penhor. Uma casa, um terreno, um carro, seja lá o que for. Penhor, você penhora. Por banco, se você não pagar, o banco toma lá. Agora olha só, você recebeu a salvação? Amém. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Ele removeu os teus pecados, não encobriu, removeu. Amém? Amém. Levou toda a falência, a maldição, levou todas as encrencas que tinham na sua vida, as maldições, etc. e tal, se fazendo maldito. Ele não fez isso? Mas ele também, quando subiu para o céu, pediu ao Pai, Pai, envia o Espírito Santo para dentro dos tabernáculos. E aqui está assim, versículo 21, 22, 2 Coríntios 1. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, e não ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor no Espírito em nossos corações. Não valemos nada para Deus ter feito isso. Além da salvação, ele fala assim, eu vou garantir a redenção do teu próprio corpo, como minha propriedade. E vou dar um penhor para isso. É ao contrário. Deus deu, Deus fez tudo e ainda dá um penhor. Que Deus é esse, amado? Ele deu o Espírito Santo, o Espírito Santo é penhor. É a garantia da nossa redenção, amado. Que é isso? Quem somos nós que temos isso? Olha que mistério. Não é mistério que eu estou falando? Olha que coisa. Por isso que nós precisamos ser, e nós somos, na realidade, indesculpáveis. Indesculpáveis se ainda nós falharmos diante de tudo que Deus fez. Aí, tá bom, meu filho, eu conheço suas fraquezas, eu vou te dar o meu espírito para dentro de você, a minha presença, eu mesmo, o próprio Deus, para dentro de você. E Ele vai ser o penhor de tudo que eu fiz por você. Para eu te redimir, para naquele dia glorificar o seu corpo. O Espírito Santo vai glorificar, é uma unção tão grande que vai eclodir, que vai glorificar o seu corpo e vai torná-lo incorruptível eternamente. Dê um aplauso a Jesus. A nossa majestade, tu és o nosso parâmetro, tu és o nosso presente, nosso futuro, tu és o nosso tudo, tu és a nossa redenção, a nossa essência, a nossa revelação. Oh Deus, glória a Deus. Tu és aquele que nos dá força e fortaleza em nosso escudo, rocha, rochedo, galardão. Contigo passamos pelo meio de um batalhão, Jesus. Tu nos adestras nossas mãos para a batalha. Tu nos supre. O Senhor é a nossa prosperidade. Oh, aleluia. Santo.
Receba a cura aí na sua casa. Receba a cura no teu espírito. Libertação de tudo que é depressão, pressão, perturbação. Receba na sua mente a limpeza pelo poder da palavra, como Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra nos limpa como água. Aleluia! A água cristalina do poder dele. Oh, glória a Deus, e nós podemos andar sobre isso de graça. Ele nos deu gratuitamente. Aleluia. Glória a Deus. Não omita isso. Viva. Seja de fato o tabernáculo. Aleluia.